Bom dia, pessoas maravilhindas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja que hora for que você estiver assistindo esse vídeo. Eu quero desejar para você uma semana chamada Semana Santa, abençoada por Deus e bonita por natureza. Você que apertou o play desse canal e porventura está procurando algo assim extraordinário, não, aqui só tem uma preta falando, não vai passar disso, e se não é esse o seu conteúdo, tchau, tchau. Mas para vocês maravilhindas que me acompanham há muito tempo, me acompanha não, né, que vê o meu canal há muito tempo, um beijo para cada uma de vocês, especialmente, ok? Eu vim gravar num local diferente porque hoje eu quero tratar de um assunto muito íntimo, né? Muito íntimo e confessar para vocês o quanto eu era crua, né? Nesse assunto. Eu já gravei um vídeo antes desse, deletei porque não ficou bom, não ficou a minha cara. Tava um dramalhão mexicano e Helena Moraes não é dramalhão mexicano. Eu gosto de falar da realidade da nossa vida. Então, eu trouxe vocês para cá, num lugar onde eu tenho muita intimidade com Deus, né? Onde eu converso muito com Deus, aonde eu coloco as minhas ideias no lugar. Então, eu trouxe você para cá e queria compartilhar com você algo muito importante que aconteceu na minha vida, que está acontecendo na minha vida, né? Todos os dias, eu quero que você saiba disso, todos os dias o Senhor tem, sabe, uma lição para você aprender, sabe? Ele dá para você uma lição para você tirar proveito dela. Nenhum dos planos do Senhor nas nossas vidas são frustrados, entendeu? E eu tava imaginando isso quando os meus filhos traziam deveres de casa para fazer. Gente, eu não tinha um pingo de paciência, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E hoje eu vejo a minha filha ensinando pro meu neto, né, ensinando o dever de casa, não sei se chama assim ainda não, os exercícios, a tarefa, né, e eu vejo a paciência, a longanimidade, se pode dizer assim, né, como ela é longânima, em ensiná-lo com toda paciência, conversando baixo, tudo, sabe? E eu fico admirada. Eu não tinha paciência não, eu dava uns gritos, te confesso que eu dava uns gritos, mas era tanta coisa, tanta confusão, eu vivia no meio de tanta turbulência. Escuta, para, sabe? Aproveita, sabe? Esse ar que você pode respirar, aproveita, sabe? A tranquilidade, a paz que só Jesus Cristo dá. Aproveita, sabe, para desfrutar a vida com qualidade. É isso mesmo, desfrutar a vida com qualidade. Porque em breve, né? Em breve, num piscar de olhos, a gente desaparece, né? A gente morre, né? Então vamos aproveitar cada segundo com dignidade, com um aproveitamento melhor de tudo aquilo que o Senhor colocar diante de nós para fazer, ok? Gente, mais uma vez, né, para você que já está aqui há muito tempo, para você que está chegando agora, para você que fala demais, falo muito, graças a Deus, eu tenho um dom de falar, sabe, eu falo muito. Eu tenho 2 netos, né? Todos os 2 são meninos assim maravilhosos que o Senhor me presenteou. Eu tenho assim, sabe, uma alegria de ser vovó desses meninos que, sabe, não cabe dentro desse vídeo, não cabe às vezes no meu coração, de tanta alegria que eu sinto de ser avó dessas crianças tão maravilhosas que o Senhor me deu. Há 2 anos atrás, a escola mandou um relatório para minha filha de que o meu neto precisava de cuidados especiais, porque, segundo a escola, ele tinha algum problema não é de relacionamento, ele ficava na escola, mas ele voava muito, né?
na minha época chamava voar, assim, ele ficava aéreo, né? Embora seja uma criança muito inteligente, sabe ler, escrever, fazer conta, ótimo na matemática, mas que veio à tona aquilo que aconteceu no nascimento dele, quando o médico me chamou e falou que faltou oxigênio no cérebro do Caleb. E isso, com o passar do tempo, esse diagnóstico, com o passar do tempo, né, a gente vendo, eu pelo menos, né, que sou avó, e ele passa muitas vezes aqui comigo, final de semana, feriado, férias, né, não, a gente mora na mesma cidade, mas, assim, sabe, eu sou muito presente na vida dos meus netos, principalmente do Caleb, né, o Heitor é assim meio arisco, né? É um amor de criança, mas eles costumam chamar ele de Helena, porque ele é bem arisco, né? Quando eu falo arisco, talvez essa não é o tempero, viu? É arisco assim, de ser uma criança opiniuda, sabe? Ele tem muita opinião, quando é não, ele tem muita opinião. Mas o Caleb é toda doçura. Tanto é que eu chamo um de favo de mel e o outro de pimentinha picante, porque Heitor é uma pimentinha picante, né, que o Senhor nos deu. E com esse negócio todo, sabe, eu sempre falei com a Lauren, todo mundo sabe, a maioria das pessoas que estão aqui sabe que eu sou uma pessoa crente, né? Crente não, que tem muita diferença entre o crente e o cristão, entendeu? Crente, até o capeta é. Guarda isso. Eu sou uma pessoa cristã, que vivo a Bíblia, que impus a Bíblia para os meus filhos severamente, sabe? Que criei eles com mão de ferro, vamos dizer assim, para que eles se amoldassem dentro da palavra de Deus. 2 filhas minhas já é casada, né? Eu só tenho um filho solteiro por enquanto que vai casar, em nome do Senhor Jesus, mas todos eles que estavam debaixo do meu teto, dançavam conforme a minha música. E qual que era a minha música? Era dentro da religião severa que eu os criei. Não sou de uma igreja de uso e costume, mas sou de uma igreja que teme ao Senhor, né? Que tem falhas e erros como todas as outras. Porque enquanto você estiver aqui na terra, você não vai encontrar a igreja perfeita. Tem umas que dá na cara, né? Que é heresia pura. Então, se você continua lá, porque você gosta de heresia. Então, a minha igreja não é perfeita. Tem pessoas falhas, tem pastores que adulteraram? Tem. Tem mulheres adúlteras? Também. Drogados? Também. Assassinos? Não sei. Nunca ouvi falar de assassinos lá dentro, não. Não sei. Mas se é uma igreja que acolhe todas as pessoas, provavelmente tem alguma pessoa lá que já praticou algum crime, está lá dentro, porque a igreja é para receber os ex, né? Mas às vezes tem os atual, tem a amante atual, sabe? Tem o adúltero atual, tem a o prostituto, tem aqueles, sabe? Que acende uma vela para Deus e para o diabo. Isso você vai encontrar em todo lugar, em todos os lugares, entendeu? Então não adianta ficar malhando a religião A, B, C, D, E, F, G, H, porque em todos os lugares tem ser humanos falhos, né? Mas que quando se deixam ser lavados e remidos no sangue de Jesus, as coisas mudam. Muda muito, sabe? Muda para melhor. Bom, gente, criando meus filhos assim com punhos de ferro, sabe? Nunca aceitando coisas erradas, sabe? Eu criei eles assim. E quando o Caleb nasceu, nossa, meu Deus, trouxe o céu para minha casa, sabe? E há um tempo atrás, eu não sei te falar qual vídeo, que eu não vou saber colocar ele aqui na descrição, e eu não sei muito mexer com essa bagaça, parece que não, mas eu não sei. Eu gravei um vídeo, mas aonde eu achincalhava muito a minha filha, sabe? Eu repreendia muito ela, e eu repreendia ela ao vivo e a cores. Quando ela vinha com um papo brabo de que a professora dizia que o Caleb tinha uma certa deficiência, sabe? Ele é uma criança perfeita.
entendeu? Mas ele é uma criança com limitações. O Caleb era destro, nós lutamos com ele, tiramos ele da destreza e treinamos ele a escrever com a mão direita. Segundo os médicos, não poderia. O Caleb trocava o R pelo L e ele falava três, tudo assim, tudo que tinha R trocava pelo L, e a gente ia, os pais dele, né, minha filha e meu genro filho, contrataram um fonoaudiólogo que cuidou da fala dele, e hoje ele fala corretamente. E ele aprendeu a falar com fonoaudiólogo? Não. Ele ficou 2 anos em tratamento com fonoaudiólogo, mas não deu resultado. Um dia lá, quando eles pararam de levar ele, ele destrava a língua, né? E começa a falar certinho. Caleb conversa o português certinho. A professora, às vezes, quando a Lauren vai, né, ela vai todo dia levá-lo e buscá-lo, fala com ele assim que ele é muito inteligente, que às vezes ele corrige a professora em sala de aula. E tem 2 anos mais ou menos que a Lauren vem com esse papo pra cima de mim, de que as professoras dizem que o meu neto é um neto, ele é autista, né? Não existe esse negócio, autista leve, moderado, atacado, não sei o que. Autista é autista, gente, sabe? Eles têm uma maneira de expressar diferente dos ditos normais, né? Então o Caleb, quando vinha aqui pra minha casa, ele corre muito ao redor do quintal. Pra mim é normal. Pra mim aquilo era normal. Às vezes a gente levava ele na praça da cidade, e lá tem uma fonte luminosa desativada. Ele corre ali, gente, umas 50 vezes. A gente senta, fica observando ele corre. O prazer dele é correr. Mas na minha cabeça, isso é coisa de criança, é normal. Tinha coisas que ele fazia repetitivo, um desenho que ele gostava de ver repetitivo. Eu achava normal, cara. Mateus meu, quando era criança, ele via o Rei Leão, né? O Rei Leão, todos os dias, 5 vezes por dia ele via Rei Leão, porque ele amava Rei Leão, né? Então, e quando a Lauren começou a vir pra cima de mim com esse papo brabo, tem pessoas que acham que eu fico chamando a minha filha de loura. Ela chama Lauren, entendeu? É Lauren. Às vezes eu falo depressa e não dá pra entender. Quando ela começou a vir, o que acontece? Eu vim e abafei ela com a religião, com a minha religião. Porque eu posso dizer pra você que eu sou bem fanática, viu? Eu sou bem fanática, eu acredito que Deus fez o homem e a mulher, eu acredito em céu e inferno, eu acredito na salvação dos pecadores, eu acredito na volta de Jesus, eu acredito no sacrifício da cruz. Então eu sou bem... Eu não me misturo com nada que vá contra a palavra de Deus, entendeu? Eu odeio funk, sabe? E eu passo pro Caleb, quando ele está aqui, valores que ele leva para casa dele, que a Laura fica assim, mamãe... O Caleb chega aqui e fala assim, a vovó não vai gostar disso, a vovó não vai gostar disso, a vovó não vai gostar disso, né? E eles acham que eu inculco nele as coisas assim. Não, mas é porque ele vê aqui na minha casa. Bom... Então, quando a Lauren veio com esse papo de que o menino era autista, eu e o Daniel, nós entramos numa guerra contra ela. E brigamos até, não, o Senhor nos deu ele perfeito, não sei o quê. E foi aquela lenga-lenga, aquela choradeira, aquela coisa, sabe? E o Caleb começou a ser encaminhado para psicóloga, encaminhada para terapeuta, né, e começou a tomar remédio, e de repente um dia a Lauren traz o menino pra cá com uma caixa de remédio que era o mesmo que eu tomava. Eu, uma velha de 62 anos, e o Caleb estava tomando a mesma posologia que eu tomava, né, na época, né? Eu não vou falar o nome do remédio aqui, porque eu acho que é muita coisa, muita falta de ética falar nome de remédio aqui para pessoas. Eu não sou médica, então aquilo foi dado dentro de uma consulta, dentro de muitos exames de sangue, durante muita depressão que eu passei. Então eu me revoltei quando eu peguei a caixa de remédio do Caleb, era a mesma posologia do que eu havia tomado, né? E que me deixava numa situação muito ruim, gente, porque para cada pessoa o medicamento faz um efeito diferente, né? Então eu lembro que eu briguei muito com a minha filha, porque toda a minha palavra é:
Porque Deus não faz isso. Deus, você entendeu? Porque eu fui doutrinada a acreditar que todas as enfermidades vêm do diabo. A depressão, então, sabe, eu chorei muito, eu sofri muito, porque quantas pessoas depressivas que passou na minha vida, que eu colocava ela para fazer jejum, para jejuar, para ler Bíblia, sendo que ela precisava de cuidados médicos, eu era totalmente crua, porque era assim que era ensinado na igreja. E eu lia a Bíblia, sabe, e lá tá escrito, o mundo jaz no maligno e tudo, mas Jesus andou com médico, entendeu? Então, tinha coisas, milagres que Jesus fazia que dependia de coisas assim, igual ele fez um lodo com barro, com cuspe barro, passou nos olhos do cego e o cego enxergou. Ele poderia só fazer assim, ó, ver, ou então olhar pro cego, como ele olhou para outros, e eles viram, e o leproso foi curado, e isso tudo que a gente vê por aí. Mas eu fui doutrinada naquela época de que todas as enfermidades vinham do diabo, principalmente essa. Então, tudo que era ligado à mente, à alma, para mim era do diabo e eu não aceitava. Mas o Daniel não aceitava que conversássemos com a gente sobre isso. E eu gravei um vídeo irada, com muita raiva, sabe? E eu não sabia que no fundo, o que eu não queria é que as outras pessoas que não alimentam o Caleb, que não compra medicamento para ele, que não paga pela educação dele. A minha preocupação, depois eu vinha descobrir, que era o que essas pessoas iriam dizer. Sendo que eu sempre tratei as coisas assim. Você tem que preocupar com o que Deus pensa de você, entendeu? O que Deus pensa de você, né? O que Deus pensa de mim. Então, veja bem, e nesse meio tempo, né, nesses 2 anos em que o Caleb começou a ter escola presencial, então foi se descobrindo, e Caleb tem 2 dias, gente, tem só 2 dias, tem 3 dias fazendo hoje, que eu vim a descobrir a realidade do autismo, quando está estourado na rede o que aconteceu com aquela criança Vitória, né? O bullying que ela sofreu pelas cavalonas de lá, porque eu acredito, eu criei os meus 3 filhos para aceitar qualquer tipo de pessoas, entendeu? Não receber nada da mão das pessoas, mas a ter uma boa educação com todas as pessoas. Aí, de repente, sabe, eu vejo uma criança sentada indefesa que tem um autismo e aquele aquela molecada, aquelas meninas sem noção, fazendo bullying com aquela criança, aquilo me acabou comigo. Que aí é que foi entrando na minha cabeça, sabe? A total realidade do Caleb, que foi entrando na minha cabeça, e eu fiquei muito desnorteada, eu chorei muito, gente, eu sofri muito esse final de semana, né? E ontem teve uma atividade para pais de autista, minha filha foi, eu falei para ela que da próxima vez eu quero participar, que eu quero estar bem inteirada sobre isso, né? Porque a gente não aceitava. E se você olhar vídeos antigos meus, você vai ver eu falando dos meus cunhados, né? E eu até trato eles de uma forma assim, que naquela época era tratado como retardamento mental ou louco psicológico, mas não, eles são autistas severos, porque tem os severos, né? E o Caleb foi diagnosticado com autismo já há 2 anos, do qual eu não aceitava nem falar nisso, né? Então era um assunto proibido aqui na minha casa, né? Muitas amigas minhas que me conhecem, que assistiu esse filme, ou que assistiu esse vídeo, e que eu comentei aqui, falava comigo, Helena, não, o Caleb é perfeito. Ele é perfeito, gente. Ele é uma criança perfeita. Ele não tem nada, ele é muito inteligente. O Caleb é muito acima da média, porque tem aqueles, né, que se trancam e tem aqueles que é muito inteligente,
também, eu não sei, não posso te falar, informar muita coisa aqui, né? Caleb se troca sozinho, toma banho sozinho. Ele é uma criança independente, mas que não consegue ficar no meio de multidão, não consegue ficar, não ouvir barulho, muito barulho, sabe? E eu vou falar para você uma coisa, vendo o caso que aconteceu com a Vitória, a menina que foi que eles jogaram na rede, né, que a louca da diretora falou que a culpa era do celular, e eu acredito que graças ao celular, esse caso foi um caso que repercutiu muito, né, e que hoje vai sim se tomar uma providência a esse respeito. O Caleb tem aula de robótica, então ele vai para aula. Uma semana o pai dele trabalha, outra semana o pai dele não trabalha. E na semana que o pai dele trabalha, quem o leva para aula de robótica é o meu marido, o vô dele, né? Então, e ontem, e no sábado eu falei com o Daniel, eu vou junto, eu preciso comprar algumas coisas lá e eu vou junto. Ele falou assim, mas tem que esperar ele entra às 8. Ele entra às 8 e sai às 15 para 10. Você vai aguentar esperar? Eu falei, não, eu vou. E as lojas da minha cidade abrem 9 horas, né, gente? Então, ia ser muito tempo. Ele entra às 8h30. O Caleb entrava às 8h30. Bom, eu fiz o que eu tinha que fazer e tudo. Quando nós chegamos na porta da escola para pegar o Caleb, ele sai de lá com muita alegria, sabe? Ele tem prazer de fazer tudo que é da área da computação. Ele é uma criança muito atenta a isso, né? Então, essa aula de robótica é muito cara e graças a Deus os tios que são muito unidos, unir os tios do lado do esposo da Laura se unir, paga esse curso para ele, que é bem caro, né? Paga esse curso para ele, já vai fazer 2 anos. E a hora que a gente foi pegar ele saiu de lá, sabe? Ele chega abraçando, beijando a gente, ele falou assim, ô vovó, a tia falou comigo que é pra mim, para com esse tique, porque o Caleb desenvolveu, por questão de barulho, ele desenvolveu tiques, ou ele se morde, quando ele tá nervoso, ele se belisca, né? Ele se belisca, ele não se morde, ele se belisca até machucar, ou ele então faz uns movimentos pra cabeça, mas eu lidei com uma amiga minha, aqui nela aqui assim, ó, era até escuro, de tanto ela fazia assim com a cabeça, fazer tiques com a cabeça. Conheci uma outra também, essa não é amiga não, era conhecida, que levava o nariz lá em cima o tempo todo, né? Mas eu de maneira, a mão no nariz, quase arrancava o nariz, né? Porque era um tique que ela tinha. Mas veja bem, quando o Caleb falou isso, sabe, me deu uma raiva muito grande dessa professora fazer isso com ele, porque dentro da escola, na escola que ele estuda, e dentro dessa escola, tem todo o laudo do Caleb, né? Quando o Caleb nasceu, o médico nos falou que faltou oxigênio no cérebro dele. Mas como a gente orou, pôs tudo debaixo de oração, a gente esqueceu dessa parte, né? E ele foi crescendo, desenvolvendo, né? E ele é uma criança muito carinhosa. Ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta, sabe? Nosso Deus, o Caleb, gente, eu costumo dizer que ele é todo amor. Por que você está contando isso, Helena? Eu estou contando isso para você, para dizer para você o seguinte, olha, nós precisamos educar os nossos filhos. No meu caso, eu já tenho filhos adultos, crescidos, casadas, né? Tô com um para casar, para que ele possa respeitar o espaço do outro, sabe? Para que a pessoa saiba respeitar o espaço do outro e não se impor sobre o outro, sabe? Porque tem pais raiz ainda hoje que criam seus filhos, sabe? Com o maior zelo, sabe? Com o maior cuidado. E eu costumo dizer que esse mundo não está preparado para pessoas puras como Caleb, sabe? Como o Heitor. O Heitor sabe se defender muito bem. O Heitor é paitá. Tanto é que lá eles costumam chamar ele de Ô Heleno, né? Porque nós dois somos muito parecidos no temperamento, mas já o Caleb é toda doçura, né? E eu me lembrei da minha mãe,
quando a gente era pequeno, a minha mãe contava isso, né? A minha irmã, a minha irmã do meio, vamos dizer assim, a do meio, ela foi diagnosticada com isso em 1973. Ela foi diagnosticada que ela tinha um probleminha, sabe? Ela repetiu o primeiro ano 4 vezes, sabe? A gente costuma dizer que a professora dela passou ela porque não aguentava mais. Ela era muito custosa na igreja, na escola. E quando a minha mãe soube do diagnóstico dos médicos, ela fazia xixi, cocô no meio da sala, sabe? Naquela época minha avó morava com a gente, ela colocava a culpa da minha avó. Ela era bem custosa, né? Hoje é uma mulher casada, uma mulher de Deus e tudo. E eu lembro da minha mãe contando para as vizinhas, para você ter noção o quanto que uma criança ela guarda as coisas, né? Eu lembro da minha mãe falar, um médico falou o nome da minha irmã, que ela precisa de um tratamento. Peguei uma cinta, dei nela uma surra e dei para ela o tratamento que ela precisava. Sabe que antigamente os pais e mães era assim que nos tratavam. Não é porque eles nos amavam menos. Eles não tinham tempo, não tinham nem conhecimento. Se agora não tem conhecimento adequado, imagina naquela época atrás, em 1973, né? Se tinha algum conhecimento para essa área, né? Então, o que eu quero dizer para você que foi dolorido para mim, sabe? Foi dolorido admitir que eu sou vó de uma criança muito especial, sabe? Que eu tenho muito medo dentro do meu coração, porque esse mundo não está preparado para essas crianças. Viu só o que aconteceu com aquela menina Vitória? Sabe, hoje, Vitória, não existe só uma, não, existe uma série de Vitórias por aí que está sofrendo nesse momento por ter uma deficiência, sabe? Por ter uma deficiência, professor não abraça, diretora não abraça. Quando eu falo abraçar, não é pegar a criança abraçar, não, é abraçar a causa, sabe? Hoje na escola do Caleb, aqui na cidade onde eu moro, ele tem um professor só para ele. Se tiver muito barulho na sala, ele tem o direito por lei, né? E graças àquele menino que tem um filho autista, que luta muito por essa causa, né, que é eu esqueci, Marcos Mion, né, ele tem um filho e ele demonstra o grande amor que ele tem pelo filho, né, e ele luta muito por essa causa. Hoje essas crianças têm toda uma assistência, né, que não tinha antigamente. Mas o que eu quero dizer para você é que eu, Helena, a cristã fanática, achava que isso era coisa do diabo, ou era uma maldição hereditária, que isso era uma maldição herdada por conta da família do pai dele, do vô dele, né? Não é do pai dele, não, do vô dele, da minha família, e eu não aceitava essa maldição, sabe? Mas hoje eu posso dizer para você, depois de muito chorar, depois de muita angústia, muita tristeza e de me prostrar diante de Deus, eu pude entender que eu fui privilegiada de ter um neto especial, que eu costumo dizer que vai cuidar de mim na minha velhice, que me ama. Gente, quando ele vai embora, a mãe dele e o meu genro filho diz que ele chega em casa, ele vai para um cantinho e chora, sabe, chora. Aí eles perguntam para ele, por que você tá chorando, Caleb? Vovó tá sozinha. Gente, ele conversa comigo o tempo todo, né? O tempo todo. Então, nos momentos que ele tá aqui comigo, o vô dele não tá, né? Tá trabalhando, ou tá no futebol, porque graças a Deus, antigamente eu implicava muito com o Daniel sobre futebol. Hoje eu falo com ele, vá sim, vai fazer o esporte, porque a gente ficar velho, depressivo dentro de casa é muito triste. Então, o que eu tenho para falar para você, sabe? Se você tem criança pequena, ensina eles a aceitar e respeitar o outro, sabe? A respeitar em todos os sentidos. Seja ele o que for, como for, ensina a respeitar. Ensina seu filho, sabe? A
ser uma criança amável para outras pessoas. Graças a Deus o Senhor colocou o Caleb numa escola agora, né, que tem dado todo um suporte para ele dentro da saúde, da área da saúde. Ele tem um suporte em tudo, sabe? Ele tem terapeuta, ele tem psicólogo por conta dele, e tem 3 dias que eu estou me inteirando mais. Eu quero dizer, sabe, para você que eu sou muito grata a Deus por ter nos dado essa criança especial, sabe? Porque essa criança especial veio para nos tornar mais humano, sabe? Mais ponderados, né? E eu vejo no longo desses anos quantas pessoas eu atendi, gente, em depressão, antes de eu ter tido forte depressão, porque eu achava que tudo era o diabo, né? Ter depressão, que a gente passa sim por momentos ruins, por momentos difíceis, mas o Senhor nos dá escape em todos os momentos difíceis que passamos. Então acredite sim, que há sim, sabe, um escape, que há sim um milagre acontecendo na nossa vida todos os dias. Acredite nisso, foque nisso. Você é muito especial, seus filhos são especiais, a sua casa é especial, sabe? Então aprenda a viver respeitando os outros e se respeitando, entendeu? E agradecer a Deus por tudo que vier de encontro a você, porque assim nós nos tornamos, sim, mais do que vencedores em todas as áreas da nossa vida, entendeu? Em todas as áreas. Não existe, gente, pessoas melhores e piores do que as outras. Somos todos iguais. Diante de Deus somos todos iguais, sabe? E o momento do milagre na vida de cada um de nós depende de nós mesmos. Então que o Senhor abençoe você. Tenha uma semana chamada Semana Santa, santificando a sua vida no Senhor, chamando o Espírito Santo para fazer morada permanente na sua vida, e lembrando que se Deus é por você, quem será contra você? Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso, gente, é palavra bíblica. Chama o Espírito Santo, que ele venha ao seu socorro. Um beijão, fique com Deus, lembrando que esse é o dia que o Senhor fez, nós vamos nos alegrar muito nele, porque a alegria do Senhor é a minha, é a sua, é a nossa força. Sabe, se fortaleça nele, em nome do Senhor Jesus. Um beijão, até o próximo encontro.